pessoal, eu sou Franciele, integrante do PET Química, e esta é mais uma edição do Boletim da Química, o nosso programa Conhecendo a Química da UFVJM. Hoje teremos uma roda de conversa com a professora do Departamento de Química, Lara Carlete, e as graduandas Sara e Dalila. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Para iniciarmos, gostaria de agradecer a todos pela presença e terem aceito nosso convite. Sendo assim, inicio a apresentação da professora Lara Carlete, do Departamento de Química da UFVJM, é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa e graduanda em Pedagogia e Comunicação Social. Apresento as graduandas Sara e Danila, graduandas em licenciatura em Química na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Campo JK. Atualmente são bolsistas do Programa de Educação Tutorial PET Química pela mesma instituição, voluntários de iniciação científica pelo Campo de Investigação e Formação Docente, Trabalho e Educação, GIFORTE. Daremos início ao debate da pesquisa intitulada Paulo Freire na formação inicial de professores de ciência, uma análise nas universidades federais mineiras, tendo a formação de educadores um tema largamente aventado por Paulo Freire, no conjunto de sua obra, no qual várias categorias como diálogo, relação teoria e prática, construção do conhecimento, democratização e conscientização são articulados, de modo a evidenciar o caráter político da educação. Assim, desde seus primeiros escritos, Freire vai elaborando a sua concepção do saber fazer docente, ora, dando ênfase aos fundamentos políticos, filosóficos e antropológicos, construindo, pois, o cenário para a compreensão da prática docente, ora, aprofundando núcleos temáticos específicos relacionados ao ensinar e aprender, e à formação de educadores. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a pesquisa, vamos à primeira pergunta. Quando surgiu o interesse por pesquisar sobre este tema? Gente, olá a todos, né? Bom estar colaborando aqui novamente com esse espaço, né? É tão importante, tão bacana, né? Do curso, dessas queridas aqui do PET, né? A propósito, saudade de vocês, né? Para longe dessa telinha, né? Essa pesquisa, né? Ela surgiu de uma ideia, na verdade, né? De percepções também que a gente foi tendo, né? Na minha prática docente, na minha relação também com as disciplinas, né? Com as meninas. E a gente foi pautando algumas questões, né? Eu lembro que foi até em outra disciplina que a gente levantou assim, a questão, mas onde é que entra o Paulo Freire, né? E a questão de onde é que entra o Paulo Freire não é uma questão isolada da nossa conversa ali, porque isso acontece muito, né, que as pessoas, às vezes, elas formam em cursos, né, de licenciatura, às vezes até na área de humanas, sem ler o Paulo Freire, ou tendo lido um comentarista do Paulo Freire, um texto e tal. Então, tem um Diz que me disse, né, sobre o Paulo Freire estar muito presente dentro da universidade, né, inclusive sendo, nos últimos anos, né, sendo muito atacado, né, por ser considerado o patrono da educação. Então, a gente vem observando, né, na mídia todos esses ataques ao pensamento do Paulo Freire, como se ele estivesse muito parte da universidade. E, na verdade, né, a gente vai se deparando com relatos, né, de muitos estudantes e profissionais que não teve essa presença assim tão forte do Paulo Freire, ou não teve isso na sua formação, né? Então, daí que a gente se pergunta, bom, e na formação dos professores de ciências, né? Onde é que está o Paulo Freire? Né? Onde é que ele está aparecendo? Está aparecendo? Não está aparecendo? Né? Então, a indagação vem mesmo num cenário desse em que a gente parece, né, que todo o sistema educacional utiliza o método freiriano, inclusive a formação de professores, mas a gente vê o que existe em muitos casos, né, um vácuo. Claro que tem lugares, né, que a gente trabalha um pouco mais e tal, mas de forma geral, né, o que a gente quer investigar, na verdade, é isso. Onde é que está o Paulo Freire na formação desses professores? Né? Vou deixar as meninas falarem um pouquinho. Isso mesmo. A nossa motivação, né, enquanto estudantes, Lara, com a percepção dela como docente, e nós, enquanto estudantes, né, a gente não vê o Paulo Freire, né, e se perguntou mesmo nessa disciplina, então surgiu daí mesmo. E como ela disse, não foi um caso isolado, isso foi uma questão, uma motivação, pois a gente sabe que o Paulo Freire é conhecido internacionalmente por suas obras, muito se fala, mas será que, onde que está? A gente tem essa motivação de saber se está e como está, como Lara falou muito bem. Então, essa é a nossa motivação dessa pesquisa, né, a motivação inicial. E a gente busca mesmo, enquanto, né, professores, né, estamos nos formando professores, e essa busca mesmo
por entender onde que está o Paulo Freire na formação de professores, e especificamente na nossa área, né? Ciências naturais, química e biologia. Então, eu acho que é um pouco disso mesmo. Foi mesmo, é porque também era citado, né? A gente sempre via outros autores que a gente mesmo estudou falar um pouco de alguma coisa que Paulo Freire tem relação com Paulo Freire, e a gente não via as obras dele mesmo, do Paulo Freire. Então isso também fez a gente se indagar, saber por que que não tem, por que é citado, onde que está. E isso foi o que fez a gente se juntar e começar essa pesquisa com a Lara, para nos dar esse maior resposta mesmo dessa dúvida que a gente teve a partir dessa dúvida que a gente teve, em que citava ele, suas atividades, como que era, mas que não via suas obras. Então isso fez a gente pesquisar sobre, para ver onde que ele estava e como ele estava nessa formação de professores. Inclusive, né, uma das primeiras atividades, né, no grupo de pesquisa foi justamente estudar algumas obras dele, né, na íntegra. Né? Então, antes de começar a pesquisar, a gente trabalhou com pedagogia do oprimido, né? Depois a gente trabalhou com pedagogia da autonomia, a importância do ato de ler. Né? Então, a gente trabalha com um conjunto de, pelo menos alguns, né, principais textos, né, que apresentam de uma forma mais ampla, né, algumas das categorias centrais aí, né, do Paulo Freire, inclusive as categorias que a gente traz para a área da educação. Né? Então, por exemplo, a ideia de praxis, a ideia de educação bancária, de educação de diálogo, de educação dialógica, relação professor-aluno, educação bancária, emancipação. Então, a gente vai ter a libertação também, né? A gente vai ter um conjunto de categorias aí que vão ser trabalhadas nos textos, né? E vão ser trabalhadas no seu contexto, né? Porque muitas vezes elas são trabalhadas em artigos de forma, né, separada, né? E lendo a obra, efetivamente, a gente consegue, né, perceber como é que aquilo faz sentido dentro do pensamento freiriano, né? Eu acho que tem um outro elemento também que é importante da gente pensar nessa escolha, né, esse interesse por esse tema, né, é que, assim, apesar de a gente ter várias pesquisas, né, que estão enfatizando a importância, né, de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais dialógica, inclusive até citando o Paulo Freire, se a gente olhar bastante, se a gente olhar para o sistema educacional, né, a gente ainda, né, vai perceber uma concepção tradicional, né, pedagógica tradicional, né, e muitas vezes, né, o tradicional, né, o caracterizado também como tecnicista, né, como a gente estuda lá nas tendências pedagógicas. Então, muitas vezes, né, a gente percebe isso lá na educação, apesar de se falar muito sobre isso, né, o impacto disso lá na escola, né, ele ainda, né, tá bem pontual. E muitas vezes a educação, né, especialmente isso nos últimos tempos, ela vai sendo considerada uma coisa neutra, uma coisa política, ou que ela tem que ser isso, que a escola tem que ser um espaço neutro, né? E eu acho que, assim, a gente defende justamente o contrário. Primeiro, porque neutralidade não existe, todo mundo fala de algum lugar, né? E, assim, o Paulo Freire, né, ele traz um legado, assim como outras correntes teóricas, como a pedagogia histórico-crítica, né? Eles trazem uma perspectiva de educação que tem como objetivo a emancipação humana. Né? Então, a gente está falando de uma forma de sociabilidade na qual os seres humanos eles vão ser livres, vão ser autônomos. Né? Então, a gente está pensando efetivamente, né, uma educação para transformação, né, para essa emancipação, para potencialização, né, do ser humano. Né? Só que isso depende também da nossa própria luta enquanto seres humanos, né, na nossa materialidade aqui, social, né, em que a gente vive. Né? Então, assim, a proposta freiriana, ela está muito ancorada nos princípios, então, democráticos, emancipadores, que estão articulados com os interesses populares, né? E essa perspectiva, ela seria muito importante também para subsidiar os projetos para a construção de uma educação em ciências, né? Fica parecendo que a área de ciências é uma área que vai, né, a pessoa ela vai lá aprender aqueles conceitos, vai decorar aquilo, vai conseguir elaborar tal coisa, né? E aquilo é apresentado como se aquilo tivesse sido criado, né, numa outra dimensão, às vezes, né? A ciência, ela é criada, situada historicamente, socialmente, com interesses também, né? E pensá-la dessa forma também é interessante, né? Pensar também quais conhecimentos são esses considerados válidos para serem ensinados na escola, também, né? Então, assim, tem um conjunto de questões que a gente poderia aqui ficar falando um monte, né? Sobre a importância da gente estar discutindo Paulo Freire na formação de professores, né? Como as meninas vão comentar daqui a pouco, a gente achou um conjunto de trabalhos que estão discutindo isso, né?
Ou seja, há uma discussão, né? Mas também não é um campo assim, tem tantos trabalhos assim como a gente até esperava que a gente iria encontrar. E o que vai demonstrando, mais uma vez, a necessidade, né, da gente estar discutindo essas coisas, da gente estar pautando essas coisas, né, da gente estar pautando o pensamento do Paulo Freire na sua radicalidade, não só como inspiração para métodos, que é importante também, mas, né, pensar, né, essa questão mais ampla mesmo do processo educacional, entender que a educação, né, é um ato político, né, acho que essa é a primeira coisa aí que a gente tem que pensar. Obra do Paulo Freire, e ela é muito importante para a formação, né, do sujeito enquanto professor, né, para ele entender qual é o lugar dele ali naquela sala de aula, né? Entender que não há neutralidade nesse sentido também é importante, né? Então, assim, né, divaguei um pouquinho, né, peço desculpas, né, mas é para falar também, né, do porquê também disso, porque está ancorado também na percepção de educação que a gente defende, né, que é essa educação para a emancipação humana. Realmente, é muito importante essa explicação. Como a Lara já havia falado, a primeira atividade foi olhar as obras. Então, com isso, agora eu pergunto para vocês: como foi realizada a busca das contribuições do teórico Paulo Freire para os cursos de formação de professores em ciências nas universidades federais mineiras? Então, como a Lara já pontuou, a primeira tarefa, né, o primeiro passo foi fazer a leitura das obras. Isso foi um passo muito importante para a gente entender toda a obra freiriana. Eu acredito que sem esse passo a gente não teria assim, a percepção que a gente tem para fazer essa busca que foi feita, para dar os outros passos. Nós fizemos fichamentos, nós fizemos resumos, né, os fichamentos, e também depois desses fichamentos, né, que foram passos importantes também para a gente compreender as obras do Paulo Freire, né, nós fizemos discussões, e isso abriu caminhos, né, para a gente iniciar, em termos metodológicos, né, o levantamento bibliográfico. Esse levantamento bibliográfico, ele foi feito, ele foi realizado com trabalhos que foram publicados nas pesquisas realizadas no Google Acadêmico, no periódico da CAPES e no banco de teses e dissertações da CAPES. Nós utilizamos descritores, né, esses descritores foram 3 descritores, na verdade, né, formação de professores em ciências de Paulo Freire, formação de professores em química e Paulo Freire, e formação política e formação de professores de Paulo Freire. Nós utilizamos esses descritores em todas essas plataformas citadas e nós consideramos os trabalhos de 2010 até 2020 em português. Então, foram esses 10 anos aí que a gente considerou. Aí, na primeira etapa, que foi uma etapa de filtragem, os textos, nós realizamos uma análise dos títulos, né, somente o título e a palavra-chave para selecionar os trabalhos, conforme os objetivos e os descritores utilizados. Já na segunda etapa, nós realizamos uma filtragem a partir do resumo dos trabalhos. E, por fim, uma análise já dos trabalhos selecionados com categorias, né, eixos. E também há uma nova filtragem, né, a partir desses eixos, para então a gente construir o nosso objetivo da pesquisa. Então, a gente considerou a filtragem dessa maneira. E assim foi, até o momento, né, nosso trabalho com o levantamento bibliográfico. A gente observa que foi todo um processo bem considerado longo, mas que esse processo ele é necessário para a gente ir moldando o nosso conhecimento, porque inicialmente a gente entrou para ler as obras porque a gente não tinha contato, igual a gente já citou, que a gente não tinha contato, não tinha lido as obras, as principais também do Paulo Freire, né? E consideradas a leitura é bem fluida. A gente pode reparar que a leitura é bem fluida, que foi possível a gente fazer esse resumo mesmo, a gente discutiu, foi muito interessante essa discussão que a gente teve entre os membros, para a gente ir ampliando o nosso conhecimento e para assim a gente conseguir fazer essa filtragem através dessa busca bibliográfica, porque os textos em si foram artigos, dissertações, artigos, foram vários tipos que a gente foi filtrando para a gente conseguir escrever sobre eles, para a gente no final chegar ao nosso objetivo que a gente está nesse processo agora, que é mostrar um arquivo único sobre várias coisas que a gente encontrou durante esse processo.
Também a gente observou a falta de alguns trabalhos, a presença de mais trabalhos em uma determinada área, principalmente o CTS, que a gente depois discute qual que é a relação que ele tem com o Paulo Freire. Então, isso foi possível através desse caminho que a gente foi moldando o nosso conhecimento. Então, esse processo que a Danila detalhou para a gente foi bem necessário e mostrou que a formação de professores em ciências com o Paulo Freire, ela vem sendo ausente. A gente não tem tanta presença dele para a formação. É interessante a gente ressaltar, né, que o trabalho de revisão de literatura é um trabalho muitas vezes meio chatinho, né? Tabelas, vai e volta. A gente acha que o texto se encaixa, depois a gente vai ver o texto não se encaixa, né? E é um vai e volta, né? A gente ficou nesse processo um tempo aí, na pandemia ainda, né? Aquela coisa, isso aqui talvez vai, entra, não entra, né? E é um exercício, né, porque ler textos, né? A revisão de literatura é importante de toda forma, né? Porque ela dá a base, né, do trabalho. Para eu dizer, inclusive, que aquela hipótese nossa inicial que justificou a pesquisa, né, ela está fundamentada, que, olha, isso está sendo, cadê o Paulo Freire, né? A gente precisa ver o que tem sido a discussão que há sobre isso, né? E a gente viu que tem alguns pontos, né, mas que muito do que a gente estava, né, pensando, né, por hora, a gente está caminhando nesse sentido, né? A gente tem a segunda fase ainda da pesquisa. Mas o levantamento de literatura, né, ele permite conhecer banco de dados, muitos artigos, ler muitos artigos, né, ter mais contato com a linguagem científica, né, isso é muito importante também, ter acesso a outras discussões, a outras obras, né, isso vai constituindo, né, também, né, o perfil de pesquisador, perfil, né, de aluno, na verdade, para construir, né, um texto acadêmico, né, a iniciação científica ela tem, né, essa importância nesse sentido também, né, e o cuidado, claro, também com os conceitos, né, muitas vezes a gente conversava, cuidado com isso aqui, o autor fala mesmo isso, né, e trazer direto das obras também, né, então, a dinâmica de aprender a fazer um fechamento, né, de se colocar, a escrita acadêmica é muito difícil, né, não há nada parecido que os graduandos, eles tenham visto isso até chegar na universidade, né? Então, ela é um campo que você vai passar o tempo, vai continuar sendo um desafio, né? Escrever, né? Academicamente. Porque é uma escrita meio que bula de remédio, né? E às vezes a gente está acostumado com outros tipos de texto, né? Então, é um processo também para a gente ir aprendendo, né? A se colocar. Inclusive, essa primeira parte da pesquisa a gente finalizou com a produção de um artigo, né? Que já está submetido, né? Estamos aguardando a avaliação. E também, né, eventos, né, 2 eventos, né, acho que vocês participaram, vocês poderiam falar um pouquinho também, foi o SMEC e, né, a semana, né, aqui da UFRJ Itaim, né. Foi, a gente apresentou, cada que a gente apresentou, a gente estava em etapas diferentes, então foi interessante também que a gente tinha, o primeiro que a gente apresentou, a gente estava fazendo ainda o levantamento bibliográfico e estava fazendo um resumo daqueles artigos selecionados, vendo mesmo se ele se encaixava na nossa proposta. Aí a gente apresentou, foi muito interessante porque não tinha muitos trabalhos voltados para falando de Paulo Freire. A gente foi separado por grupos, apresentações, né? E era questão relacionada à educação, mas a gente não viu outro trabalho relacionado com o Paulo Freire, não teve outro trabalho. E na semana da UFVJM, a gente também já estava numa etapa mais, a gente já tinha terminado, né, de fazer os levantamentos, já estavam começando a escrever por artigo, mas mesmo assim, a gente não viu também, tive a presença de outros trabalhos que citam mesmo a presença do Paulo Freire. Então, tudo isso a gente conseguiu, né, adquirir esse olhar através desse processo. Ver se tem citado algumas definições que o Paulo Freire cita, que a gente viu nos trabalhos, viu na obra dele, mas que não tem o nome do Paulo Freire. Então, a gente conseguiu ver isso, a gente conseguiu, mas também através de todo esse caminho que a gente vem passando. Então, por isso que a gente vem apresentando e essa nossa pesquisa para essas pessoas, para eles terem noção também, quem sabe ter interesse e ter esse olhar que a gente está conseguindo ter hoje em dia. Porque a lógica, né, de apresentar trabalho, ela também é muito interessante, né? Porque você se coloca ali à prova, né? De sintetizar aquilo ali que você está fazendo, né? E quando você está muito imerso naquilo, é difícil, né? Colocar isso. E explicar aquilo para outra pessoa, né? Explicar aquilo que ainda está em processo, né? E é muito interessante ouvir também, né? Perguntas, questões, né?
né? Tem pouco espaço de discussão, mas é o objetivo, né? Discutir, ver outros trabalhos, ter ideias a partir das apresentações, né, das outras pessoas. Então, assim, o mundo da pesquisa, né, o mundo acadêmico, né, ele, né, tem esse conjunto de coisas, né, que está relacionado tanto com a produção da pesquisa e a divulgação também científica, né? Então, são processos aí, né, que são importantes, né, para a formação de vocês, para a nossa formação de uma forma geral. Antes de finalizarmos a primeira parte da discussão, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E até a próxima edição do programa Conhecendo a Química da UFVJM. Tchau!